Eu sou do Crowdtest. A gente trabalha, vamos dizer assim, do lado negro da força, né? Enquanto vocês estão desenvolvendo, a gente está testando e falando mal desse sistema que vocês desenvolvem. Brincadeira, né? Não exatamente falando mal, senão o público não saiu dessa porta hoje, tá? E eu vou quebrar um pouco o ritmo, né, das palestras. Enquanto todo mundo está falando de código, eu já estou bem afastado disso há algum tempo, como eu trabalho com testes, a gente quebrar um pouquinho disso, falar um pouquinho sobre teste de software, só que um pouquinho, num modelo um pouco diferente que é praticado normalmente, que é o crowdsourcing testes, tá? Então o nosso trabalho aqui nesse momento é para ver quando faz sentido adotar essa abordagem e até mais, né? Do que se trata essa abordagem, né? E, bom, para falar de crowdsourcing testes, primeiro a gente tem que pensar por que testar, né? Qual que é a importância de ter alguém fazendo isso junto com vocês, tá? Primeira pergunta que nós sempre fazemos nas nossas palestras é: você já perdeu dinheiro com software que não funciona? Ou no mínimo já teve dor de cabeça? Quem nunca teve nenhum problema com o software aqui? Acho que é difícil alguém responder positivamente, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram problemas bem interessantes porque simplesmente não testaram seus sistemas de maneira adequada, né? Primeiro, para aquelas pessoas que gostam de viajar de avião. O Boeing 787 era o Boeing mais moderno da época, não, os aviões mais modernos da época, e ele tinha um pequeno probleminha no sistema de interface dele, né, o sistema de administração do avião, é que qualquer pessoa que estivesse a bordo com o computador acessando o Wi-Fi conseguia acessar a interface de administração do avião. Basicamente, ele conseguiria pousar e decolar o avião se ele quiser. Uma sensação não muito agradável, né? A gente precisa de ter controle em certas situações, mas nessa a gente só quer que uma pessoa tenha controle, né? Uma ou duas pessoas, o piloto e o piloto. Um outro exemplo também é o Banco de Chicago, em 1996. Digamos que o maior micro bancário da época, né? Até hoje. O que eles fizeram? Eles atualizaram os caixas eletrônicos, o software dos ATMs, né? E praticamente todos os ATMs eles testaram. Só alguns modelos menos populares foram testados. E olha que coisa interessante. Exatamente nesses modelos tinha um erro de comunicação entre o ATM e o servidor do banco, que dava um errinho quando você ia pagar uma conta, fazer uma consulta, que creditava na sua conta nada menos que quase, né, $1 bilhão na sua conta, efetivamente, a partir de uma operação simples. Olha que interessante, você vai fazer um pagamento de pagar sua luz e de repente você está bem feliz, né? Está tranquilo para o resto da vida. Bom, foi 800 bilhões que eu vou representar o maior erro da história bancária. Esse erro é interessante, né, mas não para o banco, obviamente. Um outro erro, esse foi agora, em junho de 2012, fizeram uma operação lá de backup, né, provavelmente o estagiário, né, sempre falava com o estagiário, fazia uma bobeirinha, e ele fez, o que aconteceu? Apagou todos os dados e deixou 17 milhões de correntistas, né, sem acesso. Isso quantas pessoas físicas e jurídicas, né? Imagina você chegar para fazer o saque no final de semana, na sexta-feira, e a conta sua não existe mais, o sistema está indisponível. Basicamente eles passaram quase uma semana trabalhando, colocando call center espalhado pelo país inteiro. Estima-se entre 77 milhões e 160 milhões de prejuízo direto, tá? Vamos pensar o seguinte, isso aí é o que ele gastou para as coisas soldarem e funcionar. Agora você imagina quantos correntistas não deixaram de ser correntistas e processaram o banco depois disso. Eu particularmente jamais teria uma conta nele novamente, né? Eu acho que ninguém aqui teria coragem de confiar suas finanças num banco que tem um erro tão grosseiro, tá? E mais próximo da gente, né, a Gol, ela também foi aí personagem de problema de software. Esse erro foi em 2010, foi um dos erros que causou um grande contratempo, né, nos aeroportos brasileiros na ocasião. Basicamente tinha um problema de compatibilidade de cultura, né? O software ele funcionava na Europa, onde você tinha uma escala de 6 horas trabalhadas, 5 horas, não sei exatamente o volume, você tem escala de trabalho. Lá era diferente daqui e o software não foi readaptado. Então, com o passar do tempo utilizando esse software, chegou um momento que ele falou que toda a tripulação deveria ficar
descansando, né? Porque o software que gerencia essa questão da escala, esse software gerenciava essa questão da escala da tripulação. E de repente não tinha nenhum avião mais decolando, porque pelas regras lá definidas, nenhum tripulante poderia ser chamado. E aí, todo aquele transtorno, uma multa de 2 milhões de reais aplicada pela ANAC e um arranhão bem significativo na imagem da empresa aérea. Bom, assim como esses exemplos, existem vários outros, né, inclusive internos da empresa de vocês, de cada um de vocês, certamente existem problemas talvez não tão graves, mas que causam transtornos para você virar à noite. E tem pesquisas que demonstram isso claramente, tá? Pesquisa do NIST. A gente tem números aqui, 60 bilhões de dólares são gastos anualmente com prejuízos em falhas em sistemas, tá? Nos Estados Unidos. Prejuízos para resolver essas falhas. Outro dado interessante, 50% do esforço de desenvolvimento é estimado para corrigir problemas, não para desenvolver. Olha que coisa absurda, né? Esses mesmos estudos indicam que no mínimo 30% desse custo, né, desse valor aí, poderia estar sendo economizado se tivesse um investimento em infraestrutura adequada de testes, tá? Inclusive, recentemente, tiveram algumas pesquisas que demonstraram que as empresas hoje elas estão começando a sentir que realmente é importante testar. Inclusive, a maioria das empresas hoje tem pelo menos uma equipe de testes, ela terceiriza testes com outras empresas, né? Mas ainda assim, mesmo tendo essa sensação de que testes é importante, o pessoal pensa nisso como um investimento caro. E por que é caro, né? Realmente, testes de software não é algo tão barato como gostaríamos que fosse. Basicamente, eu vou mostrar aqui rapidamente o processo básico de testes. Está tendo um modelo de cascata aqui, nada não é direcionado a um modelo específico. A gente pode trabalhar com Scrum, com Ruby, enfim. Mas, só para vocês terem ideia do que é o processo de testes como um todo. Né? Uma empresa que adota esse processo de forma rigorosa, ele tem que fazer o quê? Tá? Em modelo tradicional de testes. Então, antes da gente entrar até no conceito de crowdsourcing. Primeiro, a gente tem um planejamento, a gente tem um conjunto de documentos que vão gerar informações que vão ser inputs para poder definir o que eu vou testar efetivamente, como eu vou testar, qual ferramental eu vou testar, qual o tamanho da equipe que eu vou trabalhar. Né? Então eu tenho um plano de testes. Depois eu tenho uma especificação de testes. Eu vou documentar, da mesma forma que eu tenho a especificação de um software, eu vou definir o que eu vou desenvolver, eu tenho uma especificação de testes que eu vou definir. O que eu vou testar? Roteiros, né? O que a pessoa tem que seguir efetivamente? Eventualmente eu tenho automação, principalmente uma empresa que trabalha com produto, né? Um produto fechado de longa vida, né? Que tem uns ciclos de desenvolvimento constante. A automação de testes é interessante, porque aí eu vou reduzir o esforço dos testes repetitivos. Eu não preciso de colocar pessoas para fazer aquele mesmo teste toda vez que eu libero a versão. Eu posso trabalhar com um gosto de testes que executam isso para mim de maneira mais prática, rápida, né? E menos chata, né? Porque executando software toda hora a mesma coisa. Tem a própria execução, que é a execução do teste automático, a execução dos testes manuais, eu vou fazer uma análise. E aí tem um processo de validação se a versão do software está boa para ser liberada. Não, eu tenho que testar de novo, eu tenho que planejar, eu tenho que construir testes, especificar novos testes. E no final eu tenho um fechamento. Enfim, é um processo muito parecido até com o processo de desenvolvimento. Ele segue realmente a linha do desenvolvimento, né? Um universo interessante de se trabalhar com testes é trabalhar desde a concepção lá no projeto de desenvolvimento até a liberação. Por que isso aqui é caro? Isso aqui envolve pessoas. Olha só a equipe básica que eu tenho que ter para poder fazer isso tudo funcionar. Tem que ter um testador, que é o cara que esse sim vai ficar executando bateria o tempo inteiro. Tá? Eu tenho um programador de testes, é o desenvolvedor de software, que ele vai programar softwares que vão testar outros softwares. Tá? Tem que ter um analista de testes, que é o cara que vai entender todo o processo, vai entender todo o software que vai ser testado e vai especificar esses testes. Tem um arquiteto, que é o cara que vai definir, né, o profissional que vai definir toda a arquitetura, onde o software vai ser executado, onde as ferramentas de testes vão ser utilizadas. Tem um gerente, enfim, o gerente que coordena isso tudo, né, que vai garantir toda a orquestração desse processo.
enfim, um conjunto de pessoas e tecnologias associadas. Aqui também tem ferramental, muitas vezes proprietários, que vão ser necessários para que tudo corra da melhor maneira possível. Isso é que torna realmente o teste uma coisa que gaste mais energia, muitas vezes, na empresa. E nem todos os tipos de projetos podem suportar esse tipo de processo. Então, uma pergunta é, peraí, o pessoal está falando que eu tenho que testar, teste é importante, né? Dependente do tipo de projeto, não precisa ser o projeto lá do Boeing, né? Não necessariamente, qualquer software que você vai liberar para um usuário, ele tem que estar funcionando, então tem que testar. Mas eu não tenho prazo, muitas vezes não tenho dinheiro, né? Na verdade, sempre, por 99,9% das vezes, eu não tenho nem prazo e nem dinheiro ao mesmo tempo, né? Então, como que eu faço para amenizar, para testar nesse ambiente, já que eu preciso testar? Existem duas abordagens interessantes. E agora sim que a gente começa a entrar um pouquinho nessa questão do crowdsourcing. Primeiro, são os testes exploratórios, que é o que a maioria das empresas fazem hoje. Colocam pessoas para executar testes exploratórios. E segundo, que é uma tendência, um modelo novo que vem sendo trabalhado, é o crowdsourcing testes. Por que o teste exploratório é uma tendência, é muito utilizado? Não envolve scripts, a pessoa está livre para poder testar da maneira, de certa forma, livre assim, né? Não é fazer qualquer coisa, mas ela está livre de documentações extremamente rigorosas, né? Ela tem um mínimo de orientação, mas ela não tem que seguir aquele processo todo para poder executar o software que vai ser testado efetivamente, tá? Existe pouca documentação, basicamente vai exigir conhecimento próprio do usuário, né? Que vai utilizar o sistema. E assim, tem um conjunto de técnicas aí que podem, um checklist, que pode ser adotado, que vai ajudar nesse sentido. Testar links, autenticação, navegação, enfim, cada sistema vai ter um modelo. Qual é o problema disso aqui que o crowdsourcing acaba resolvendo? É que a questão do aumento do volume da necessidade de testes, isso aqui não consegue atender. A escalabilidade disso aqui não atende necessariamente. Se eu preciso testar mais, eu preciso ter mais pessoas disponíveis. Então acaba que aquele problema de custo lá de trás, ele se mantém. Né? Para sistemas pequenos, ok, uma pessoa fazendo aquela passagem geral consegue dar uma limpada inicial nos problemas. Mas se o volume de testes aumenta, né, o número de telas, o número de sistemas que precisam ser testados aumenta, o teste exploratório ainda, por si só, né, não resolve. O que a gente partiu? O que é o modelo que está sendo adotado atualmente? Tá? É o crowdsourcing testes. Basicamente, esse modelo de crowdsourcing testes, ele baseia-se na mão de obra disponível na internet para testar falhas em sistemas de clientes. Primeiro, antes de falar de crowdsourcing testes, vamos entender um pouquinho esse conceito de crowdsourcing, né? Crowdsourcing nada mais ele foi definido, o conceito ele vem de mais tempo, né? A própria vídeo aí de longa data, mas ele foi, vamos dizer assim, formalizado esse nome em 2006 por Jeff Walker, na revista Wired, em 2006, e basicamente ele definiu que crowdsourcing é um modelo onde eu trabalho com inteligência coletiva para entregar um resultado mais eficiente, um resultado mais rápido, mais interessante. Tá? Só para vocês terem ideia de exemplos onde crowdsourcing é utilizado, trouxe aqui alguns bem interessantes. Né? Não sei se vocês lembram, a Fiat, há uns 2 anos atrás, ela lançou a campanha do Fiat 1000. Fiat 1000 não é um carro específico, mas sim o carro ideal. Então eles lançaram um desafio na internet para as pessoas colaborarem, definindo o que é o carro ideal para cada uma dessas pessoas. Baseado nisso, eles conseguiram levantar nada menos que 10 mil, mais de 10 mil ideias diferentes do que seria o carro ideal. Digamos que os carros da Fiat hoje, eles saem com muitas das tecnologias que estão saindo hoje foram baseadas em ideias que vieram desse trabalho. Né? Foram 17.460 participantes que trouxeram ideias bem interessantes. É um modelo que funcionou bem em termos de levantamento de novas tecnologias para carro.
Um outro exemplo legal, eu particularmente não conheço a banda, né, Belle and Sebastian, mas eles têm bastante fãs aqui no Brasil, e o pessoal lá do Rio de Janeiro queria que eles viessem tocar no Brasil, só que faltava verba para eles virem. Foram 280 fãs, eles fizeram o que a gente chama de crowdfunding, né? Juntaram uma grana, conseguiram juntar aí 56 mil reais e trouxeram a banda para o Rio de Janeiro. Trouxeram a banda do Rio para poder fazer esse trabalho, para poder fazer a apresentação aqui no Brasil. Tem outros exemplos, o OpenStreetMap, que também é baseado em colaboração, tá? A própria Wikipedia, que é eu acho que o maior exemplo de crowdsourcing que tem, ou seja, conhecimento gerado a partir da colaboração de diversas pessoas espalhadas pelo mundo. Tá? Outros dois exemplos, 99 Design, que são pessoas espalhadas também pela internet, que apoiam empresas que querem desenvolver imagens, sua imagem, vamos dizer assim, desenvolver sua marca. Né? Então eu quero desenvolver uma logo, quero desenvolver um banner. Em vez de eu contratar uma agência, eu contrato o 99 Design e ele faz uma competição criativa, né, que eles chamam, e aí conseguem gerar um melhor modelo para cada um. E o Mechanical Turk, que tem um trabalho com modelo de microtarefas, ou seja, quero fazer tradução de pequeno texto, enfim, várias frentes possíveis podem ser feitas aí no Amazon Mechanical Turk. E no Brasil, só para fechar essa questão dos exemplos, a gente tem algumas empresas que já trabalham com modelo de crowdsourcing em diversas áreas. O Idologos é tipo um 99 Design, que no Brasil que faz logos, banners, faz imagens para as empresas. O Get Ninjas também trabalha com pequenas tarefas. O Ledface trabalha com conhecimento coletivo. Eu tenho uma dúvida, eu submeto essa dúvida para o Ledface e várias pessoas vão ajudar a sanar essa dúvida. Catarse é um modelo de crowdfunding. Né? Tem vários projetos culturais que são financiados através do Catarse. E o Cast é um modelo de notícias, ou notícias espontâneas. As pessoas querem ajudar, querem ajudar a divulgar uma determinada ação, um evento que está ocorrendo naquele momento, ela submete para o Cast e o Cast divulga isso nas mídias em geral. E o Crowdtest, que trabalha com um modelo de crowdsourcing para testar, e é onde nós estamos hoje. Né? Então, o Crowdsourcing Test. Basicamente, por que é um modelo interessante para teste? Teste nada mais é que uma tarefa pequena. Se eu pegar o teste exploratório e colocar na mão de diversas pessoas que consigam ler, escrever, o mínimo, né, conseguem entender aquele sistema, eu consigo ter uma entrega muito rápida. Acabou que essa cor não ficou muito boa, né? Porque a imagem ali ficou focada, mas enfim, vamos lá. Então, assim, eu consigo ter um resultado muito rápido e não de baixo custo. Eu não tenho um trabalho com alocação. Tá? Então eu consigo mobilizar equipes de qualquer tamanho, em qualquer momento e com qualquer perfil. Tá? Uma questão, por que as pessoas trabalham no crowdsourcing? Né? O que faz as pessoas se interessarem? São as premiações. Então as pessoas trabalham em troca de alguma coisa. Basicamente, o modelo a gente trabalha pela produtividade. Ou elas vão ganhar pelas falhas encontradas, ou elas vão ser premiadas. Isso vai depender do projeto efetivamente. Tá? O único ponto que a gente gosta de destacar é a questão da qualidade do resultado, né? Porque, como são pessoas que não estão vinculadas ao projeto, elas podem escrever qualquer coisa. Então, tem empresas que trabalham fazendo a validação, no caso do Crowdtest, por exemplo, a gente faz a validação, agora tem modelos espalhados no mundo que não tem a validação. O cliente que cuida de validar se aquele resultado está adequado ou não e pagar por aquilo. Tá? Bom, agora falei dos dois mundos, né? Parece que o crowdsourcing testes é maravilhoso, vai funcionar em qualquer lugar. Mas será verdade? Será que a fábrica de testes está fadada ao fim? Será que eu consigo resolver todos os problemas em testes usando o modelo de crowdsourcing? Então, assim, essa palestra é mais para a gente poder ter essa noção, saber quando realmente o crowdsourcing em testes vai ser útil ou não. Tá? Fazendo a comparação com o próprio modelo de testes tradicionais. Bom, primeiro, quando eu tenho prazos apertados, acho que isso aqui não tem nem que discutir, né? Eu acho que quando eu acabei falando em termos de uma equipe que eu consigo crescer e diminuir muito rapidamente,
isso aqui, o modelo tradicional, não tem como ele ser mais rápido a atender plenamente. Por quê? Primeiro que para aumentar uma equipe de uma fábrica de testes envolve a contratação. Se a gente no Brasil aquela contratação, o processo trabalhista, né? Você tem que fazer uma contratação, fazer um processo de seleção, ou seja, mobilizar uma equipe é lento. No caso do crowdsourcing, você consegue mobilizar uma equipe muito rapidamente. Eu diria que em poucos minutos. Tá? E a nossa experiência nesse modelo é as pessoas querem ganhar dinheiro de forma alternativa, de qualquer maneira. Então, quando a gente anuncia um projeto, eu te digo que não gasta às vezes nem 1 minuto para ter pessoas testando. Então, a mobilização é muito rápida. E a execução também. A gente tem exemplos de projetos que, em menos de 1 hora, ele foi todo testado. É um negócio gritante. No modelo tradicional, isso é muito complicado de acontecer. Primeiro, para a mobilização, até juntar toda essa equipe. Segundo, eu não consigo crescer uma equipe de 2 pessoas para 10 pessoas do dia para a noite. Então, isso dificulta muito. E aí, como eu tenho um número menor de pessoas trabalhando, o tempo de execução é um tempo muito maior. Então, se eu tenho um prazo apertado, não tenha sombra de dúvida. O crowdsourcing, ele é predominante. Bom, mas tem outros quesitos. Por exemplo, a confidencialidade, o sigilo. No crowdsourcing, a gente tem uma desvantagem. Eu estou trabalhando com pessoas espalhadas na internet. Não sei quem elas são. Elas não têm nenhum compromisso com o software que está sendo testado. Então, se um projeto precisa ser trabalhado de forma confidencial, manter esse sigilo no crowdsourcing é um pouco complicado, um pouco arriscado. A gente está, por exemplo, que tem alguns mecanismos que amenizam isso. Realmente tem. A gente até já trabalhou. Tá? Um é você colocar as pessoas trabalhando dentro de uma VPN, abrir uma VPN específica. Outro é você selecionar testadores mais confiáveis. A gente tem problemas nessas duas soluções, a gente tem limitações. Por quê? O número de testadores confiáveis exige que eu conheça muito bem a minha base. E não necessariamente o fato de eu conhecer as pessoas quer dizer que elas são confiáveis, porque eu não conheço ela pessoalmente, eu não tenho um contrato assinado. E a VPN limita muito o meu processo. Aí vem quase que o mesmo problema do modelo tradicional, que é como eu vou conseguir colocar a VPN para 200 pessoas, sendo que VPN é caro, né? Não necessariamente é algo barato. No modelo tradicional, a vantagem é clara. Eu já tenho uma equipe que está debaixo de um contrato de trabalho, né? Elas estão dentro de um ambiente controlado. A gente tem até exemplos aí de projetos que as salas onde os softwares são testados, elas são filmadas. Então, não tem jeito. Onde existe confidencialidade, o modelo tradicional ele tem uma vantagem significativa. Bom, agora, se eu quero saber o que o meu usuário pensa sobre o meu sistema, se eu quero o aceite, ou eu quero saber se o meu software vai atender efetivamente. No caso do modelo tradicional, existe até o conceito de teste de aceitação. Mas imagina, você trabalha com um sistema web, você vai juntar meia dúzia de pessoas para ela avaliar seu software? No crowdsourcing, isso é muito mais interessante. Essa característica é muito mais atendida. Por quê? Eu consigo levantar o volume de pessoas que eu quiser, com os perfis que eu quiser. Né? Basicamente, essas pessoas vão me dar um feedback real de como que o sistema está sendo, estão impactando no ambiente real deles. Tá? Então, nesse caso, não tem dúvida. O crowdsourcing acaba sendo uma solução mais interessante. Mas, mais um ponto contra o crowdsourcing, né? O modelo nacional ganhando. Conhecimento do negócio. Como que eu faço para as pessoas que estão na internet conhecer bem o negócio? Eu estou falando, por exemplo, um sistema bancário, sistema de gestão bancária. A pessoa está na internet, ela está lá disponível muitas vezes na hora do almoço, ou às vezes trabalhando à noite, ou no final de semana. Ela não está dentro do ambiente que o software está sendo produzido. Um sistema bancário exige um conhecimento do negócio muito profundo. Dificilmente uma equipe externa vai conseguir ter esse conhecimento. Né? A gente até consegue trazer algumas pessoas que já tenham vivido aquele ambiente, mas
No crowdsourcing é raro isso acontecer, é difícil você ter isso, né? Até porque a base do crowdsourcing é você ter independência, qualquer pessoa participar. Então, o nível de envolvimento de pessoas pela internet é pequeno. Tá? Múltiplas plataformas. Aqui nós temos vantagens para o crowdsourcing. Por quê? Para montar uma arquitetura onde eu tenha uma infinidade de plataformas, hoje esse sistema tem que rodar no Windows, Linux, Mac, sistema navegador. Esse navegador a gente tem Safari, Internet Explorer, enfim, você tem uma infinidade de versões e para montar essa estrutura toda é muito difícil no modelo tradicional. No crowdsourcing você tem isso disponível automaticamente. Você tem milhares de pessoas com milhares com dezenas ou centenas de milhares de arquiteturas diferentes. Outro ponto, garantia de cobertura. No modelo tradicional, eu consigo fazer isso com muito mais facilidade, porque os testadores eles têm uma análise muito mais profunda de código, uma análise muito mais profunda de requisito de quem está fora. A questão da cobertura, o modelo tradicional, é mais vantajosa. Eu consigo trabalhar com uma equipe que consegue fazer uma análise muito mais interessante nesse sentido. No crowdsourcing, como a gente trabalha muitas vezes com teste exploratório, essa análise é mais limitada. Tá? A gente até consegue trabalhar com um modelo misto. Isso é uma solução que é bem prática, onde eu tenho uma equipe interna especificando e garantindo o que é para ser testado e falo para o crowdsourcing testar aquilo que foi especificado. Tá? Mas aí exige um trabalho conjunto. Disponibilidade 24/7. Outra vantagem para o crowdsourcing. As pessoas, isso aqui é impressionante, as pessoas elas podem estar no Natal, no almoço de Natal, que elas conseguem, se conseguem pessoas para testar um software. É impressionante, é um negócio. No caso do modelo tradicional, eu não consigo fazer isso. Eu vou ter que trabalhar com vários turnos, vou ter que trabalhar com horas extras, isso é muito caro, é difícil de mobilizar. Ponto para o crowdsourcing, ponto de longe, né? Exigência de documentação. É mais ou menos o mesmo problema da questão do conhecimento de negócio. O testador do crowdsourcing, ele quer fazer coisa rápida. Ele não quer ficar documentando, ele não quer ficar gastando tempo entendendo demais, documentando demais. No caso do teste tradicional, as pessoas estão envolvidas naquele ambiente, eles conseguem produzir mais documentação, conseguem garantir uma documentação de um nível maior. E por último aqui, orçamentos restritos. Aí também, mais uma vez, o crowdsourcing vence de lavada. Por quê? Para mobilizar uma equipe, eu tenho que pagar a extra, eu tenho que muitas vezes fazer uma contratação de emergência, no caso do modelo tradicional. No crowdsourcing, eu liberei o software, pago pela produtividade, não pago pela hora parada, ou muitas vezes pela hora que a pessoa está ali esperando o sistema ser liberado. No caso do crowdsourcing, eu só pago por aquilo que é entregue. Então, mais um ponto, e o último ponto aí, para o crowdsourcing. Então, assim, só para fechar, porque o meu tempo já esgotou ali, já estão impressionando, daqui a pouco vamos tirar aqui amarrado. Como eu disse, qualidade de software é importante para qualquer tipo de projeto. Tá? E, assim, o processo inteiro ele é importante de ser aplicado, mas nem sempre ele vai ser aplicado para qualquer software. O crowdsourcing permitiu e tem permitido que empresas que jamais testariam seus sistemas, colocariam seus sistemas em produção com risco, pudessem testar seu software. Então, eu posso entender pequenos projetos utilizando testes exploratórios, mas trazendo a escalabilidade que eu gostaria, passando isso para uma comunidade de testadores espalhada pela internet. Tá? Então, assim, é uma solução bem interessante para quem quer fazer coisas rápidas, porque esses projetos web ou para celular, são projetos que se beneficiam diretamente desse modelo. Entendeu? Então, agora, a única coisa que a gente sempre apresenta é o seguinte: uma solução não exclui a outra. O crowdsourcing ele não é para eliminar a fábrica de testes. E a fábrica de testes não precisa trabalhar sem nunca precisar do crowdsourcing. Pelo contrário, pelas características que a gente abordou aqui, cada um
tem suas vantagens e suas desvantagens. Se eles trabalharem juntos, a gente consegue resultados muito mais significativos. Bom, eu acabei dando uma corrida aqui no final. Se tiverem dúvidas ou tiverem interesse em conversar. Galera, para perguntas a gente está com o tempo um pouquinho apertado, mas aí o Robert vai estar aí, né? Vocês podem trocar uma ideia com ele no almoço, no intervalo, no palestra. Eu tenho um open space depois, nos próximos horários aí. Tá? Aí a gente deixa para perguntas depois. Beleza? Obrigado.